Olá, dando continuidade à capacitação, criando back-ends nativos com Delphi. Nesse vídeo, nós vamos abordar as diferenças entre RPC e RESTful. Eu sou o Anderson Gomes, sou MVP da Embarcadero, sou também diretor do programa acadêmico na Embarcadero do Brasil e criador do projeto Universidade Delphi. Essa é a agenda para esse vídeo. Vamos abordar o RPC, o REST e as diferenças entre eles. O que vem a ser o RPC? Remote Procedure Call, ou chamada remota de procedimentos. Uma chamada de um procedimento remoto basicamente ocorre quando o programa de computador executa esse procedimento, uma subrotina, num endereço físico diferente. Ou seja, se você está numa rede, esse procedimento é executado num outro computador da rede que não é o computador que você está utilizando. A nível de código, não há diferença. Esse procedimento é codificado como se fosse um procedimento normal a ser executado numa chamada local, sem que o programador codifique explicitamente detalhes de sua interação remota. REST. O que vem a ser o REST? REST é um acrônimo aí de Representational State Transfer, ou seja, traduzindo a pé da letra, estado representacional de transferência. Dizemos que uma aplicação, quando implementa os métodos na sua arquitetura REST, e se ela faz todas as operações de CRUD nessa arquitetura REST, nós dizemos que essa aplicação é RESTful, ou seja, ela faz todo o CRUD através dos verbos do HTTP. Diferenças básicas entre REST e RPC. O REST é orientado ao recurso, já o RPC é orientado a ações. O REST é fortemente vinculado ao protocolo de transporte, já o RPC não. Vamos entender um pouco melhor esse cenário. Orientado a recurso e orientado à ação. No exemplo em tela, temos aí o primeiro exemplo do REST como alunos. Você vai ter uma URI em que vai direcionar aí para o recurso alunos. Se você quiser listar os alunos, né, exibir os alunos, no verbo HTTP que você estiver consumindo, por padrão, num browser, é sempre usado o método GET. Então, você vai usar isso no browser, ele vai trazer para você a lista de alunos ali já definidas. No RPC, você pode criar esse método e chamá-lo de listar alunos. No REST, esse método teria o nome só de alunos. No caso de um put, por exemplo, para atualizar uma lista de cursos, você mudaria o verbo do HTTP, mas a chamada continuaria fixa no recurso, ou seja, você tem ali o endereço dessa chamada e vai mudar só o verbo para que seja feita aí uma atualização. Então você mudaria lá o verbo do HTTP para put e vai atualizar o curso de acordo com o parâmetro que você passou. No RPC, esse método se chamaria, por exemplo, atualizar cursos. E aí, professores, a mesma coisa, notas, a mesma coisa. Você foca, quando está falando de REST, foca no recurso e muda só o verbo. E quando a gente fala de RPC, você pode dar o nome que quiser aos métodos que vão executar essas ações, porque na verdade o foco está realmente na ação. Vamos aproveitar e fazer uma breve recapitulação dos verbos do HTTP. O verbo get é utilizado para listar um recurso. O post é utilizado para a inclusão de um novo recurso. O put é utilizado para a atualização. E o delete, como o nome diz, é utilizado para a deleção. Então, se você tem a sua aplicação executando as operações de CRUD através dos verbos do HTTP, a gente diz que essa sua aplicação está implementando o RESTful. Ou seja, quando você vai fazer o CRUD, né, o POST, que se refere ao CREATE, o GET, que seria o READ,
o put, que seria o update, e o delete, que seria o próprio delete, você está fazendo isso. Você está tendo uma aplicação RESTful. Vamos agora tentar entender como seria aplicar as operações em alguns recursos. Então vamos lá, quando eu dou lá um get, por exemplo, no recurso que é alunos, né, uma coleção de alunos, o que vai acontecer? Ele vai me trazer toda essa coleção. Se eu aplicar esse get, por exemplo, no elemento, né, repare que aqui eu tenho a coleção de alunos, mas vou aplicar apenas no elemento 6. Então ele vai me trazer apenas o elemento cujo parâmetro de ID, né, é o 6, ou seja, vai me trazer um único registro, um único elemento. Eu posso aplicar também um put neste elemento, ou seja, eu vou fazer uma atualização nos dados desse registro, o registro de número 6. Não faz sentido você aplicar um put na coleção, né? Atualizar todos os dados de uma só vez não faria sentido. Também não faria sentido aplicar um delete numa coleção, né? Apagar todos os registros da tabela. Então isso na hora que a gente está criando aí nosso servidor, deve ser pensado nesse tipo de programação, tá ok? E quando você faz o delete num elemento específico, você está apagando aquele elemento específico. Então, no caso aqui do aluno 6, a gente estaria apagando o aluno 6. Você pode ali ter ainda subelementos, ou seja, você está aplicando mais parâmetros dentro desse elemento e sendo ainda mais específico. Então, o resultado sai ainda mais filtrado. Bem, vamos na prática, vamos para o RadStudio demonstrar esse processo. Estou aqui com o RadStudio aberto e vamos criar mais um servidor DateSnap para que a gente possa aí demonstrar. Standalone Graphic Interface Application VCL. Vou adicionar aqui o Server Módulo, usar o Simplified, aí vai trazer só o REST para a gente, e vou avançar. Derivando de Server Módulo, vamos definir o local de salvamento do nosso novo projeto. Esse será o nosso servidor 06. Servidor criado. Vamos salvar. Mais uma vez, sem alterar nada. Está pronto o nosso servidor. Vamos aqui no Server Methods demonstrar como seria esse processo em RPC e como seria o processo de chamada utilizando o REST. Então vamos lá. Function listar alunos. Ele vai ter aqui um parâmetro value do tipo string e vai retornar uma string. Estou fazendo todos eles com string só para a gente poder entender aqui o processo e depois a gente tenta evoluir isso um pouco mais adiante. Shift Ctrl C, if value ponto empty result recebe listagem geral de alunos.
else result recebe listando o aluno value. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Criamos um método e estou simulando, tá? Então, aqui é como se não passasse nenhum parâmetro, eu vou trazer a listagem geral de alunos. Então, é como se você executasse o SQL sem o where. E aqui abaixo, vamos listar o aluno específico do parâmetro. Repare que temos aqui, ó, o verbo listar, estamos focando na ação listar alunos. Basicamente, vamos rodar. Isso é uma chamada remota de procedimento. Por mais que eu esteja aqui dizendo que estou utilizando a conexão do tipo REST, estamos usando HTTP como protocolo, eu não estou implementando o processo com base nos verbos do HTTP. Um date snap, server method 1 e listar alunos. Então, repare aqui que ele trouxe listagem geral de alunos. E se eu trouxesse listar aluno com ID 35? Ele me trouxe e traria aí um filtro, né, no ID 35. Ok? Conseguimos demonstrar então aqui uma chamada normal, uma chamada RPC. Como seria fazer essa chamada no REST, focado no verbo? Vamos lá, function alunos, value, string, colocar aqui também retornando string, ponto e vírgula, REST. Podemos até copiar esse mesmo código aqui. Didaticamente, resolve a nossa situação. Salvar. No caso do DateSnap, a gente vai abordar mais adiante, ele trabalha com um mapeamento automático para os recursos. Então, vou só demonstrar aqui, ó, ele possui um mapeamento com base na update alunos, por exemplo. Ele não tem parâmetro nenhum e vai retornar uma string. Shift Ctrl C. E aqui a gente vai explicar um pouquinho desse mapeamento automático. Todo método que você escrever update nele vai ser mapeado para o post. A gente vai falar sobre isso mais adiante.
Mas vamos usar esse método de update para que a gente entenda. Então, o nosso método via código se chama update alunos. Quando eu uso o update aqui, o DataSnap tem um mapeamento automático e que vai mapear essa função, esse método, ao verbo post do HTTP. Então, nós vamos abordar aqui agora esse mapeamento, vamos também demonstrar a utilização de uma ferramenta e depois a gente aprofunda nela. Mas por hora, coisa bem simplesinha, só para a gente entrar e ver acontecer, beleza? Então vamos lá, mapeamento automático, e aqui eu vou colocar no result, como a gente está falando do post, post no sentido REST seria o equivalente à inclusão de um registro. Vamos fechar e encerrar nossa função. Salvar. Vamos executar. Vamos trocar aqui de navegador. Vamos tirar o listar alunos e chamar só alunos. Não ativei o servidor, vamos ativar. Ok. Listagem geral de alunos. Então, aqui, o navegador sempre está funcionando no verbo get. Existe uma ferramenta que acompanha o Delphi, que é o REST Debugger. Esta ferramenta é utilizada exatamente para que a gente consiga aí aplicar os verbos do HTTP, os métodos aqui normalmente, e fazer testes no nosso servidor. Então vamos pegar aqui, ó, essa linha, que é a URL, e vou colocá-la aqui. Na verdade, se nós pararmos para analisar friamente essa composição aqui, vou colocar o alunos, que na verdade vem a ser o recurso, bem aqui, ó. Ok? Vamos executar. A requisição foi executada, o código de retorno. Lembrando, a gente já teoricamente conhece um pouco sobre isso. Se você ainda não viu, isso foi abordado no primeiro vídeo dessa série, no qual a gente fala sobre 3 vídeos de introdução. Então é importante que você veja esses 3 vídeos de introdução. Então tá aqui, ó, foi buscar lá o resultado, listagem geral de alunos. Se eu passar o parâmetro, eu posso adicionar esse parâmetro e fazer da seguinte forma. Vamos chamar esse parâmetro de ID, passar o valor 35, que foi o que a gente usou lá no outro. Aqui então eu vou ter o parâmetro ID. Esse parâmetro deve ser do tipo URL segmento. E vamos executar aqui, ó. Então, foi executado, repare. E está listado aqui o aluno 35. Vamos agora então apagar o nosso parâmetro. E quando eu uso o mapeamento automático do DataSnap, no nosso caso nós estamos utilizando um método que se refere ao update do recurso aluno. Foi isso que a gente escreveu lá, update alunos. Quando usamos update, ele é automaticamente mapeado para o post. Então vamos executar. Se tudo der certo, ele tem que trazer aquela mensagem para a gente. Então, método post do HTTP vai mapear para o nosso update alunos, ó, incluindo o registro. Foi isso que a gente escreveu. Foi exatamente o que aconteceu. Bem, pessoal, é isso. Nesse momento, o que a gente precisa entender dessa diferença. Vou sempre trabalhar no REST, eu sempre trabalho com o recurso, normalmente um substantivo, né? E aí, quando a gente vai para banco de dados e tal, normalmente é o
centro, o core daquela tabela. Então, clientes, alunos e assim por diante. Procurar usar sempre no plural, afinal, isso é um ponto aí da boa prática de criação de API. Então, a ideia era essa, a gente mostrar isso. E nos próximos vídeos a gente vai estar falando sobre todos os métodos e os mapeamentos automáticos possíveis no DataSnap REST, que vão facilitar ainda mais a inclusão, a deleção, a atualização e a listagem de registros. Vejo você no próximo vídeo. Até já!